Omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 29 de novembro, a Igreja celebra a memória de São Saturnino. São Saturnino é uma das devoções mais populares na Espanha e na França. Ele pregou o Evangelho dos dois lados dos Pirineus, dos anos 450 a 460. Por onde andou, ele pregava com fervor e convertia todos ao cristianismo. Todos se apaixonavam por Jesus, a quem ele tanto amava e a quem ele pregava com tanto ardor. Conta que ele foi um dos ordenantes de São Honesto, e também a partir da sua pregação, São Firmino se converteu ao cristianismo. Ele foi o primeiro bispo de Pamplona e exerceu essa função com zelo e determinação. Naquela época havia um decreto dos governantes que impediam os cristãos de se reunirem para celebrar a Santa Missa. Porém, Saturnino não se importava com tal decreto, porque é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E ele continuava celebrando a missa com um grupo de cristãos. No caminho entre a igreja em que ele celebrava a Eucaristia e a sua casa, havia um templo muito importante dos pagãos. Nesse templo aconteciam muitos sacrifícios e invocavam muitos deuses e espíritos, e por isso ali existiam muitos oráculos. Porém, quando o bispo Saturnino assumiu aquele lugar, todas essas manifestações cessaram, especialmente também por causa da celebração da Santa Missa. Os sacerdotes pagãos, sabendo que tudo isso acontecia por causa da presença do Santo Bispo, o prenderam e o levaram para o interior do templo e queriam obrigá-lo a oferecer um touro a Júpiter, como para apaziguar os deuses por toda a situação que ele estava criando na cidade. São Saturnino se recusou a oferecer o sacrifício e disse: venero um só Deus, e estou preparado para lhe oferecer um sacrifício de louvor. Vossos deuses são maus e se comprazem mais com o sacrifício de vossas almas do que dos vossos novilhos. Como posso temer aqueles que, como vós mesmos reconheceis, tremem na presença dos cristãos? Enfurecidos pela resposta de São Saturnino, os sacerdotes denunciaram ele às autoridades, dizendo que estava desobedecendo ao decreto. E ele então foi condenado a ser amarrado pelos pés a um touro bravo e ser arrastado pela cidade até a sua morte. São Saturnino morreu com os membros todos despedaçados e o seu corpo foi literalmente abandonado na estrada. Algumas mulheres piedosas recolheram seu corpo e lhe deram sepultura. Mais tarde, o local onde ele foi sepultado foi construído uma pequena igreja, onde as pessoas iam para venerar o santo. E depois foi construída uma belíssima basílica em homenagem a este santo tão querido da Espanha e da França. Queridos irmãos, a vida deste santo mártir nos ensina que devemos nos unir a Deus o quanto pudermos. Porque quando estamos unidos a Deus, não precisamos temer o mal. Mas o mal teme a nossa presença, não a nossa em si, mas Deus que está em nós, Deus que habita em nós. Foi justamente isso que ele disse aos sacerdotes pagãos, que os deuses tremem diante da presença dos cristãos, porque eles trazem em si a presença do próprio Deus. Então, que maravilha é a nossa vocação como cristãos, e como devemos viver a nossa fé, sem medo, anunciando, mesmo quando as situações são contrárias. Devemos confiar que o Senhor caminha conosco e nos livrará de todos os males. Senhor Jesus, hoje celebramos a memória do mártir São Saturnino, este amigo vosso, Senhor, que deu testemunho do seu amor, evangelizando com ardor, levando muitas pessoas a te conhecerem, e fazendo, Senhor, com que os sacerdotes pagãos percebessem o erro que estavam cometendo. Dai-nos a graça, Senhor, de permanecermos firmes e fiéis, mesmo, Senhor, diante de leis injustas que se levantam para oprimir e perseguir os cristãos. Pedimos de todo o nosso coração, dai-nos a fortaleza deste mártir e a graça de testemunharmos, Senhor, o Teu nome para todas as pessoas, sem medo, mostrando que você é
o único caminho, a única verdade e a única vida que dá vida aos seres humanos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.